Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Kardec Tube. Eu sou Michel Macedo. Você está no projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo e desde já peço a paciência de vocês. Estou com a garganta inflamada e um princípio de gripe. Então vamos aos poucos para a gente chegar até o fim do capítulo, para a gente não deixar faltar aí os nossos compromissos. A gente vai aos poucos, né? Só para vocês não estranharem o ritmo. As pausas, o fôlego e a água, né? Mas isso faz parte do mundo material. Mas mesmo assim, vamos analisar juntos esse item 18. A maioria de vocês já sabe, esse projeto tem como objetivo estudar e analisar criticamente a obra Nosso Lar. Estamos aí indo para o capítulo 18 de 50 capítulos. Não estamos nem na metade ainda, mas estamos indo toda terça. Cada terça-feira nós estamos aqui analisando um pouquinho. Estamos no vídeo 73, porque a nossa introdução foi muito longa, né? A gente ficou 1 ano e meio gravando a introdução. São 52 vídeos para a introdução. E a partir do vídeo 53, a gente então iniciou a segunda fase, em que a gente entrou nos textos propriamente ditos. O ideal é que você veja tudo, né? Mas no mínimo que você assista desde o 53, para você ver a gente analisando todos os capítulos, para você formar uma opinião. Cada dia que passa, eu tenho percebido a dificuldade que a gente tem, mas uma dificuldade muito grande mesmo, e isso é um problema da sociedade como um todo, não é só do nosso meio espírita. As pessoas não estão lendo, as pessoas não estão estudando com seriedade e estão formando opinião sem estudo. Então a gente opina, a gente forma opinião, a gente quer ir para o debate sem o estudo, ou com um estudo muito incompleto. Nós não vamos resolver os nossos problemas pessoais e os nossos problemas coletivos se nós tivermos esse comportamento. Nós não teremos uma sociedade melhor se cada um de nós não estudar direito para formar opinião sobre alguma coisa. Eu sempre digo aqui no início desse projeto, toda terça-feira nós estamos aqui para tratar desse assunto, que eu sei que as coisas que a gente diz aqui vai na contramão da esmagadora maioria e que isso provoca opiniões divergentes e às vezes até emoções fortes, porque a gente está contrariando ideias, crenças que as pessoas têm de muitos anos e muitas décadas. Mas eu digo a você, estude as 23 obras de Kardec, leia todas as obras do André Luiz, assista todos os vídeos do nosso projeto e depois disso, forme uma opinião. Veja, eu não estou pedindo para você formar opinião a nosso favor antes. Não estou pedindo para você só ler ou ouvir o nosso lado. Veja o lado também de quem defende a obra. Mas se você não fizer isso, a opinião que você formar vai ser baseada em algo que você não conhece. Então é muito importante que você faça isso, né? O que a gente pode dizer para você do Kardec Tube é que a gente estudou todos os lados da questão para estar aqui opinando. Então, que isso sirva pelo menos de crédito para você nos ouvir.
A esmagadora maioria das pessoas, inclusive as que defendem a obra e as que nos criticam, não fizeram isso. Você pode discordar do Kardec-Tube e nós podemos, e evidentemente nós erramos, porque nós somos imperfeitos. Mas se tem uma coisa que o Kardec-Tube tem de diferencial, é que a gente faz parte de uma minoria, muito minoria, que estudou e que estuda. Então, que isso sirva de diferencial para você ouvir o que a gente tem para dizer. Pelo menos ouça enquanto hipótese, depois você forma opinião. Estamos no capítulo 18, mas lembrando que o KardecTube possui 2 lives semanais. São 10 lives por semana, mais uma postagem por dia de uma frase de Kardec em todas as nossas redes sociais e mais um vídeo curto na vertical, de um Reels, ou um Short, dependendo da plataforma. A gente divulga um por dia também. Então são 10 lives, 5 vídeos semanais e 5 postagens da fonte direta de Kardec por semana. E agora nós estamos também ao vivo todas as manhãs, das 8 ao meio-dia. São 4 horas por dia, reprisando os nossos programas. Então são 30 horas semanais ao vivo tratando de Kardec, mais as postagens. O KardecTube hoje é um dos canais que mais produz conteúdo sobre Kardec no mundo, se não for o maior. E por alguém que estudou e segue estudando a obra completa de Kardec. Então, que isso sirva pelo menos de crédito para você também acompanhar o nosso canal e nossos conteúdos. Evidentemente que você deve acompanhar outros para comparar, mas a gente faz questão de mostrar que isso é um respeito a vocês. A gente estudar e se preparar é um respeito a quem nos assiste. Há muita gente que abre a câmera e fala coisas sem estudar. Toda segunda noite nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. À terça noite nós estudamos o Nosso Lar. Quarta noite, às 20 horas, estudamos o que é o Espiritismo. Quinta-feira, às 20 horas, estudamos o site revistaespírita.net. Sexta-feira à noite, estudamos o Livro dos Médiuns. E todos os dias, de segunda a sexta, às 14 horas, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo fica gravado, se você não consegue assistir ao vivo, se você quer assistir tudo que já passou, fica tudo gravadinho, vai na playlist aqui do canal. É muito conteúdo para vocês. De tudo isso, apenas uma live, que é a de sexta-feira, às 20 horas, sobre o Livro dos Médiuns, é que é fechada para assinantes. Porque talvez muitas pessoas não saibam que há custos que precisam ser mantidos para o KardecTube existir. Então, se você quer estudar o Livro dos Médiuns conosco, assine o KardecTube. Você vai estar ajudando a manter o KardecTube e, em troca, a gente oferece conhecimento. Como que funciona para assinar? A gente deixou o link aqui nos comentários. Você clica aqui e você vai assinar e poder assistir a live das 20 horas na sexta-feira do Livro dos Médiuns. Estudo completo do Livro dos Médiuns, preparando você para a prática. Então, assine o Livro dos Médiuns, se você assine o KardecTube, se você quer estudar o Livro dos Médiuns, clicando nesse link. E você que está aqui e ainda não é inscrito no canal, curta e se inscreva no canal, isso também ajuda bastante. Quem não conseguir assistir a live, mesmo essa da assinatura, você pode assistir gravado depois, né? E por fim, entre no nosso grupo do WhatsApp, esse é aberto para todos. A gente ainda está, a gente vai fazer 2 semanas que a gente criou o grupo, então a gente ainda está se ambientando, a gente ainda está vendo qual é a melhor maneira de funcionar o grupo, porque é um grupo aberto, né? Entra quem quer. Claro que a gente gostaria que entrasse quem tem interesse em aprender espiritismo e estudar a obra de Kardec. Mas lá você pode, então, acompanhar tudo que a gente produz e participar lá no grupo, né?
Então, clique aí nesse link e entre no grupo. Depois da live, eu vejo quem pediu para entrar e autorizo, né? E pode compartilhar esse link com quem você quiser. Então, são as maneiras aí de você interagir com o Kardec. Dito isso, vamos ao capítulo 18, Amor, Alimento das Almas, é o nome do capítulo. E é um capítulo curioso, o capítulo 18. Eu não sei dizer ao certo se ele é o capítulo mais simplório ou se ele é um dos piores. Porque veja, o que eu quero que você entenda não é que exista uma regra, uma obrigação de eu ler o texto do André Luiz e problematizar tudo. Não é essa a questão, e não é também o que a gente faz questão. O problema é que quando a gente enxerga em cada frase um problema, a gente, por questão ética, a gente precisa ser sincero e colocar o que a gente está vendo ali, comparando com as reflexões que a gente aprendeu nas obras de Kardec. Mas algumas pessoas poderiam dizer assim: ah, mas é impossível que não tenha uma frase, um parágrafo, alguma coisa de bom no livro. E não tem nenhum problema em dizer que pode ter frases boas e verdadeiras na obra. Agora, isso é muito pouco, né? Não basta que a obra tenha algumas frases e parágrafos bons, e ao mesmo tempo tenha parágrafos e capítulos terríveis. Você não pode achar que isso é critério, né? Só porque tem uma meia dúzia de parágrafos bons, dizer assim: ah, mas o Michel só critica, mas tem 6, 7, 10, 15 parágrafos bons. Bom, em Kardec você só tem coisas boas. Então, num texto, quando você avalia ele, o texto tem que estar o melhor possível. Qual é o problema do nosso lar? É que aquilo que não é bom é muito na obra. É quase a obra completa, quase a obra inteira. E o que não é bom são coisas graves. Tem coisas toscas, mas tem coisas graves. Isso mostra que não é um verdadeiro espírito superior que ditou. Então você não pode achar só porque tem coisa boa que a obra não pode ser criticada ou que a obra tem uma utilidade. Não pense assim. Você não aprendeu a avaliar uma obra com Kardec. Quem assistir a nossa introdução vai aprender com Kardec como é que se avalia uma obra de um espírito. Eu não posso só achar que o espírito é bom, evoluído, ou que a obra é boa, porque o espírito está falando do bem, do amor de Jesus, de Deus. Porque se misturado com isso ele está dizendo barbaridades, a obra não é boa. Então o nosso critério de avaliação é muito ruim, porque a gente usa o nosso critério. Mas a gente tem que usar o critério de Kardec. E o critério de Kardec é altíssimo, é muito rigoroso. Ah, mas por que que tem que ser assim? Justamente para manter o nível alto. Então as pessoas elas elas querem ser complacentes e indulgentes com a obra, mas isso é um erro. A gente tem que ser indulgente com as pessoas, mas com livros e textos a gente tem que ser rigoroso. O que o texto está dizendo é verdadeiro ou é falso? É bom ou é ruim? Está de acordo ou não está de acordo? Ah, mas tem coisas que está de acordo. Sim, mas misturado com coisas que não tá. Então você corrompeu o conteúdo. É como uma conta matemática, né? Pode metade do cálculo tá certo, mas se você errar um sinalzinho, o resultado vai dar errado. E a gente sabe que o grande problema dessa obra é o médium, que as pessoas gostam do médium, e aí as pessoas acham que quando a gente está criticando duramente a obra, as pessoas acham que é um ataque ao médium. E eu tenho falado muito isso com as pessoas. Se tem alguém que contribui e defende
de verdade o médium é o Kardec-Tube. Porque quando a gente denuncia os maus tratos que o médium sofreu nas mãos desses espíritos, nós estamos justamente indo a favor do médium, né? A nossa crítica ao Chico não é porque nós somos mais do que o Chico. Tanto que nós não estamos aqui para falar a nossa opinião. Tem pessoas que dizem quem é você, mas nós estamos usando Kardec e os espíritos superiores. São as opiniões deles que a gente tenta usar como régua para criticar o André Luiz. Não é a opinião do Michel. É óbvio que a opinião do Michel é irrelevante. E outra, quando as pessoas dizem quem é você para criticar o Chico, nós não estamos criticando o Chico. Nós estamos criticando a obra do autor André Luiz. O médium não é o responsável pela obra. E claro que a gente também critica o Chico, mas a minha crítica ao Chico é que ele se submeteu a esses espíritos. Então é uma crítica a favor dele, né? Como você diz para um amigo, por que que você se sujeitou a isso? Ele não devia ter se sujeitado a isso. Passou pelo livre-arbítrio dele. E isso a gente critica. Mas isso não faz da gente inimigo do médium ou se achar mais do que o médium. Não tem nada a ver. Se ele tivesse seguido Kardec, o médium Chico Xavier, nós teríamos coisas muito melhores. Então vejam que são críticas para o melhor e justamente para não acontecer de novo. Quantas vezes nós vamos ter que repetir isso? Suspeito, quase com certeza, que a gente vai repetir isso até a morte. Provavelmente o Kardec Tube, a gente vai até o fim, a gente vai morrer falando as coisas que a gente fala. É assim, né? A humanidade é assim. Outros já falaram antes da gente. Quantas vezes a gente esteve do lado de lá atacando pessoas que traziam a verdade, né? Faz parte. No futuro, outras pessoas falarão. É assim que se dá, né? Assim que a sociedade vai progredindo. A gente hoje é atacado. Um dia, as pessoas podem olhar para esse projeto e dizer: nossa, lá em 2000, que começou em 24, né? 2024, já tinha um projeto que muitas pessoas não concordavam. E hoje a gente vê como é na história, né? Passam-se os séculos e a gente vê que alguém que era muito atacado morreu sendo atacado, mas depois um dia as pessoas entendem, né? Isso faz parte. Mas vamos lá, o capítulo 18 é curioso, porque o André Luiz recebeu a alta do Clarencio, o Lísias convidou o André Luiz para morar na casa da mãe do Lísias. O André Luiz chegou lá, a gente viu isso no capítulo 17, assistam aí, quem não assistiu. E agora o capítulo ainda continua com a cena se passando dentro da casa do Lísias, em que eles sentaram ali para fazer uma refeição. Então o capítulo continua, né? Mas é um capítulo muito esquisito. O capítulo 18 é um capítulo muito esquisito. Ele é bem curtinho e é muito esquisito, porque chega a ser simplório, né? Ele chega a ser simplório. Vamos entrar então no capítulo para a gente ir analisando, né? Lembrando a quem já está chegando agora que eu avisei no início da live, eu estou com um princípio de gripe com a garganta inflamada, então tenham paciência, né? Vamos lá. Começa o capítulo, então. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar
que as dispensam quase por completo. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias e é necessário renovar provisões de força. Bom, veja, se você acompanhou os primeiros vídeos aí que a gente analisou a obra, só no início aqui, essa primeira parte do capítulo, você vai ver que para o espiritismo das obras de Kardec não faz nenhum sentido o capítulo inteiro, porque eles estão sentando à mesa para comer no mundo espiritual. Isso é a tônica da obra, você sabe, que a característica da obra Nosso Lar é tratar da vida após a morte, colocando ela como uma continuidade da vida daqui, né? Vocês estão vendo isso na obra inteira. Ele está numa cidade, tem muro, tem porta, tem casa, tem esgoto, tem água, tem comida, tem luz, tem rua, tem legislação, tem escola, tem hospital, tem transporte. As pessoas comem, as pessoas dormem, as pessoas sentam, as pessoas ficam doentes, as pessoas consultam, elas têm doenças, elas têm que fazer exame. É tudo igualzinho lá, né? E aí eles vão colocando uma espécie de hierarquia. Quanto mais você vai se desprendendo da terra, mais você vai deixando isso tudo para trás. Mas por algum tempo eles chamam muito, né, de zona de transição. Por algum tempo você ainda tem essa vivência igual da terra depois da morte. Essa é a tônica da obra. Ela foi a que sacramentou essa ideia de vida espiritual no movimento espírita, que as pessoas viram nisso algum sentido. Só que quando você olha mais de perto com a razão, com Kardec, você vê que não pode ser assim. Aí você descobre que a obra está cheia de absurdos, contradições, e aí você descobre que por trás disso que parece algo ingênuo, e para muitas pessoas até algo verdadeiro e lógico, há um plano de enganar as pessoas e distraí-las com assuntos que não existem. Então, aquilo que parecia uma coisa bela e ingênua, quando você olha mais profundamente, você descobre um plano terrível dos espíritos mentirosos para você ficar achando que o mundo espiritual é isso. Enquanto você está achando que é isso, você deixa de se concentrar no que realmente você vai encontrar lá. E é aí que está o mal que essa obra causa. Que as pessoas não sabem, porque a obra não está dizendo para você matar, odiar, ser violento. A obra não está dizendo isso. Então, como ela não está dizendo isso, as pessoas engoliram. Mas quando você percebe com um olhar mais crítico, você vai ver que a obra produz muito mal. Mas por que que as pessoas não percebiam tudo isso? Porque elas não estudavam Kardec. Elas não usavam a razão, elas não usavam a lógica, a ciência, e elas não viam isso. Por que que agora está surgindo muita gente que está mostrando isso? Porque agora pessoas que estudam estão podendo falar, porque tem a internet. Antes não tinha, né? Se alguém chegasse na casa espírita e dissesse que era um espaço para mostrar os erros da obra Nosso Lar, a pessoa era excomungada, expulsa do centro. Então é óbvio que demorou muito tempo para isso acontecer. E para você enxergar isso também precisa de tempo, né? Porque agora você tem que ver as opiniões contrárias, comparar, pensar. Aí você fica na dúvida, você fica em crise, às vezes você fica irritado. Veja, é todo um processo. Essa obra é dos anos 40 do século XX. Está quase completando daqui a pouco 100 anos de Nosso Lar. Vocês acham que 100 anos de Nosso Lar, um canal tão pequeno quanto o nosso, vai conseguir de cara ter a simpatia e a aceitação? Claro que não, né? Pelo contrário, a gente é odiado, atacado o tempo todo, em todos os sentidos.
Mas vejam, onde é que eu quero chegar? Você, aqueles que estudaram conosco e que vão estudar Kardec com atenção, por que que não pode ser assim? Porque não há órgãos no perispírito. Na verdade, é simples assim, só que a gente tem que desenvolver para explicar, né? O perispírito não tem órgãos. Não tendo órgãos, não tem necessidades físicas. Então, toda essa narrativa aqui não faz sentido. Por quê? Porque não tem órgãos. Então, mesmo os espíritos inferiores apegados à matéria não vão ter essas necessidades. Não vão ter essas necessidades. O que pode acontecer é alguns espíritos, que são raros, a gente vai aprender com Kardec, que vão ter o desejo, que é diferente da necessidade. A necessidade é o órgão que dá. Por que que você tem fome? Porque você tem o seu corpo físico aqui encarnado, tem necessidade de comida. Tanto que se você não comer, você morre. Ou o corpo morre. Então você tem necessidade, por isso que você sente fome. Mas no mundo espiritual não tem órgão, então você não sente fome. Mas os espíritos podem, alguns raros espíritos, sentirem o desejo da fome. Aí não é necessidade. A gente diria modernamente é uma fome psicológica. Mas esses espíritos que têm a fome psicológica, você não trata isso criando comida fluídica, que é como a obra coloca, né? Como é que você trata isso? Mudando os pensamentos do espírito. Ao mudar os pensamentos, ele deixa de ter aqueles desejos. E rapidinho, sem muito esforço, na maioria dos casos, os espíritos, mesmo os apegados, eles deixam de ter esses desejos. Por quê? Porque não tem mais o corpo para alimentar esses desejos. Então, rapidinho ele esquece, mesmo os inferiores, porque não tem o corpo para alimentar esses desejos, tornar eles vivos, ficar relembrando. Então, rapidinho, os próprios espíritos inferiores esquecem e não tem mais esses desejos. Então, entendendo a diferença? O que os espíritos sofrem é moralmente. E esse é o problema da obra. Como a obra concentra muito no material, e isso não vai existir no mundo dos espíritos, você deixa de cuidar da parte moral, da parte emocional, da parte interior. E essa é a mais importante e é a que você vai sentir depois da morte. O sofrimento dos espíritos inferiores não é material, é moral, é sentimental. Então, se você perde tempo, fica com teorias que ficam fazendo você pensar em fome e comida no mundo dos espíritos, você está deixando de se preocupar com a moral. Esse é o mal da obra. Então, você vai passar anos da sua vida aqui encarnado estudando essas obras, que estão trazendo uma coisa que não tem do lado de lá. Você vai morrer esperando tudo aquilo, não vai ter, você vai ficar decepcionado, desiludido e perdido, porque você não se preparou para a verdadeira realidade do mundo espiritual. Esse é o problema dessa obra. E mais, que é outra ideia que as pessoas sustentam, a gente já respondeu, por isso que eu estou falando resumidamente, né? Se você não viu os outros vídeos, veja desde o início. Nem que seja a partir de 53, a gente desenvolveu isso. A criação fluídica não se dá assim. Eu não tenho como pegar o fluido e criar uma mesa, uma cadeira, um prato e uma comida. Não é assim que se dá a criação fluídica no mundo espiritual. Também as pessoas não leram Kardec. Primeiro que não tem necessidade, porque não tem órgãos. Só pode haver, em casos raros, os desejos, que somem também rapidamente. Ah, mas no caso que a pessoa tem o desejo, então a gente criaria, né, para ela não sofrer um ambiente fluídico, para ela pelo menos pensar que está comendo e parar de sofrer. Mas por isso que eu estou dizendo, também não é assim.
porque não é assim que se criam coisas no mundo dos espíritos. Os fluidos, ou o fluido universal, ele pode se modificar com o pensamento, mas quando você troca de pensamento, aquilo que você. As pessoas usam uma expressão, plasmou, né? Mas aquilo que você projetou no fluido com seu pensamento, você deixou de pensar, deixa de existir. Não é como aqui. Aqui, se eu pegar um copo e deixar o copo em cima da mesa e viajar para o Japão, o copo vai continuar tendo existência própria. Lá não tem existência própria os objetos. É só enquanto o espírito está pensando. E mais, não é qualquer coisa que o espírito cria, tem um limite. E aí a obra coloca cidades inteiras. Então não é assim que se dá o processo de criação. E por que que não é assim? Justamente, claro, o espírito não precisa, por isso que não é assim. Aí algumas pessoas dizem, mas então como é que é do lado de lá? A gente não sabe. Fisicamente a gente não sabe, a gente só sabe que não pode ser assim. É assim que funciona na ciência e na lógica. Você sabe, consegue deduzir muito mais o que que não pode, por essas razões que a gente está apresentando. Então não faz sentido. Tudo que está colocando aqui sobre sentar, chamou-nos à mesa, não tem casa, não tem cidade. E fica mais absurdo ainda quando ele entra no detalhe, né? Porque aí quando ele entra no detalhe, fica mais evidente que é uma falácia, uma invenção, é uma mentira. Servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas. E aí ele diz assim, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Como assim? Que mais pareciam fluidos concentrados de fluidos deliciosos? Que mais pareciam? Ele está fazendo uma comparação. Mas o que que é concentrado de fluido delicioso? Veja, não tem nenhum sentido esse parágrafo, essas frases. Elas não estão dizendo nada. Você está interpretando elas porque você está pensando com a sua cabeça de encarnado. Porque eles vão passar a seguinte ideia, que há uma gradação, né? Alguns espíritos ainda precisam de comida, mas aí aqueles que estão desapegando vão só comer coisas leves, por isso que é frutas e caldo. Então, se você tivesse um espírito muito apegado que quisesse uma coisa mais pesada que isso, ele seria mais materializado ainda. Ali no nosso lar, como eles estão em transição e reequilíbrio, mas ainda tem essas necessidades, é a ideia que eles constroem, os espíritos precisam, mas ao mesmo tempo são coisas leves. Só que eu repito, quando a gente estudar Kardec, a gente vai ver que não tem isso, mesmo os espíritos inferiores. Não tem uma gradação alimentar de desapego, uma escala alimentar de desapego no mundo dos espíritos. Mas por que que a gente aceita isso? Porque a gente pensa como encarnado, né? Esse é o nosso erro. A gente não presta atenção, e claro que isso é culpa do livro. O livro faz você esquecer o tempo todo que a gente está falando do mundo dos espíritos, a gente não está falando do nosso mundo de encarnados. A gente acha que tem sentido porque a gente esquece que está tratando do lado de lá e que não é igual. Claro, aqui faz todo sentido. Se você quer se alimentar melhor, fazer uma dieta e se tornar mais saudável, você tem uma gradação de alimentos. Quanto mais sutis e leves forem os alimentos, melhor a sua dieta. Mas isso é uma lógica aqui, por quê? Porque aqui a gente tem um corpo físico, mas lá, qual é a diferença do churrasco fluídico para frutas e caldo reconfortante? Não existe nada disso. E mais, aqueles que colocam a ideia, não, mas a obra está falando dos espíritos apegados. A gente vai ver eles falando aqui na obra, daqui a pouquinho, que mesmo os espíritos mais superiores do nosso lar
tem necessidade de alimentação. Vejo que mesmo o pseudo-argumento de quem quer defender a obra não bate com a obra. A própria obra vai dizer que, inclusive, os superiores têm necessidade de comer. Aí você vê que é um absurdo mesmo. Para que espírito superior vai precisar comer? O que vai acontecer se o espírito superior não comer? Ele vai morrer? Mas ele já está morto? Ele vai ficar fraco? Mas ele é superior? Ele domina a matéria? Como é que ele pode sofrer com a falta da matéria? Veja, é uma contradição. Eminentemente surpreendido. Que é o que a gente sempre comenta, o André Luiz, para ele, tudo aquilo ali é novo, né? Eu não vou repetir mais uma vez que não faz nenhum sentido isso também, né? Como que tudo aquilo ali é novo para o André Luiz? Foi a primeira vez que ele morreu? Não faz sentido. Ele não conheceu o mundo dos espíritos, se todos nós viemos de lá. E ela diz, né, a dona Laura, que é a mãe do Lísias, né? Nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na Terra. O que que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que é mais sutil? Sim, tem que ser mais sutil, né? Porque aqui a gente tá num corpo físico grosseiro que precisa comer. Não tem como ser diferente. Ela fala como se fosse um mérito, né? Mas não, é uma condição natural. Se eu tentar me alimentar só de fluido, eu vou morrer no corpo, vou ser um suicida. Não faz nenhum sentido essa frase também. Aí ela diz assim: há residências em nosso lar que dispensam quase por completo. Quase por completo. Então ela quer, nota que ela quer criar a ideia de uma escala, né? Daqueles que ainda são mais apegados àqueles que vão desapegando. Mas repito, essa aparente lógica, quando você estuda Kardec, não tem sentido. Não há essa gradação, por quê? Porque não há necessidade, porque não tem órgão no perispírito. Não pode... Aí ela diz assim: não podemos prescindir dos concentrados fluídicos. Não podemos prescindir. Então, se não pode prescindir, é necessidade. Aquilo que eu não posso prescindir é algo necessário. Então, ela está colocando como necessário. Porque ela poderia, pelo menos, dizer: não, a gente sente isso, mas se a gente lutar contra isso, a gente vence esse apego. Não, ela está dizendo que precisa. Mas como que precisa se não tem órgãos? Mas ela diz por quê? Tendo em vista os serviços pesados, despendemos grande quantidade de energias, por isso que é necessário renovar provisões de força. Ela coloca como aqui. Claro, aqui o nosso corpo gasta energia. Se a gente não repor, o que que acontece? Mas lá não tem organismo no perispírito. Então, o que o espírito faz não gasta energia. Por quê? Porque o que gasta energia é um corpo físico. Então, se não tem corpo físico, não gasta energia. Se não gasta energia, não é verdade que eles não podem prescindir dos concentrados fluídicos. Tanto isso é verdade que os espíritos inferiores, veja, eu estou falando dos inferiores, porque as pessoas se concentram nisso, né? Embora a obra coloque que os outros também precisam. Vejam que esse argumento não serve para salvar a obra. Mas a ideia das pessoas, não, os espíritos muito inferiores. Os espíritos inferiores, a obra de Kardec mostra, tanto é que não tem comida do lado de lá, que os espíritos inferiores que ainda têm o desejo psicológico da comida, para onde que eles vão? Aqui para a Terra, ver nós que estamos num corpo se alimentando. E eles sofrem porque eles veem a gente se alimentar, essa imagem produz o desejo, por isso que é psicológico, e eles sofrem porque não podem se alimentar, não podem saciar. Exatamente por a prova de que não tem comida do lado de lá, né? Porque por que que eles viriam aqui para a Terra ver a gente comer e ainda ficar sofrendo se eles pudessem comer fluido do lado de lá? Então eles comeriam fluido do lado de lá, né?
Aí justamente por quê? Aí o André Luiz vai colocar, não, porque eles sugam o fluido da nossa comida. Não tem fluido na nossa comida para eles sugarem. Eles não precisam, não têm organismo e não sugam. Se eles sugar, primeiro que. Dois erros nessa fala que eu sei que o movimento espírita diz. Se eles sugassem a energia, eles se sentiriam saciados, né? Mas não, eles sofrem porque justamente não pode saciar. Então não tem fluido para eles sugarem. E em segundo lugar, é que não há fluidos na comida. É outra falácia. Quem é que disse que as coisas que a gente come têm um fluido que pode ser sugado pelos espíritos vampirizadores que o movimento espírita criou? Não tem. Quando a gente estuda lá no livro dos médiuns, Kardec pergunta se há um dupletério nas coisas da Terra. São Luís diz assim, não, não há. Não tem assim, ó, uma pizza no meu prato e tem um fluido que envolve essa pizza que pode ser comido pelos espíritos. Não há. Vamos seguir, né? Isso, porém, ponderou uma das jovens, porque tem isso no nosso lar, né? Eles mantêm a estrutura física e também a família tem a senhora, tem o homem, tem a mulher, tem as jovens, tem as crianças, como se no mundo espiritual tivesse sexo, gênero e idade. Nota que ele está narrando um almoço em família aqui na Terra, mas a gente, repito, a gente não para pensar que isso, ele está aqui, está dizendo que é no mundo espiritual e não tem isso no mundo espiritual, porque a idade, o sexo é algo do corpo. Você não tem mais corpo, não tem isso. Ah, tem as jovens, tem a senhora que é a mãe do lar, não tem isso. Ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Olha agora o que ela diz. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam. Então veja, aqui no livro, não sou eu que estou falando, eles colocam que até mesmo os espíritos superiores da união divina precisam se alimentar. Não os dispensam, está escrito ali. Por que que espírito superior vai precisar de comida? E de novo, o que que vai acontecer se ele não comer? Então, veja, a obra faz você ficar pensando nisso. E aí a parte moral, que é o que realmente importa. Diferindo apenas a feição substancial dela, quer dizer que então os da união divina, a comida deles é de uma substância mais sutil, não é tão grosseira. Veja que eles criam essa escala, mas não faz nenhum sentido, né? Porque nenhum precisa se alimentar, principalmente os espíritos superiores, né? Na comunicação e no esclarecimento há enorme dispêndio de frutos. Como é que pode ter fruta no mundo espiritual? Aí alguém diz assim, não, mas é uma criação fluídica com o pensamento dos espíritos superiores que criou o fruto. Mas a obra também não diz isso. Eu sempre digo, as pessoas querem salvar a obra colocando coisas que a obra não diz. Para a obra, você tem plantação. Então, se tem fruta, é porque nasceu de uma árvore do mundo espiritual. Como é que pode ter vegetação espiritual? Estude, vá na internet e veja um vídeo básico de biologia para você ver as condições que precisam ter para ter vida biológica, para ter planta, para ter fruto. Como é que isso vai ter no mundo dos espíritos? Um exemplo, tem que ter oxigênio. Como é que tem oxigênio fora da Terra? Nosso lar está fora da Terra. A elevação, o consumo de sucos e nota que ele vai mostrando que vai ficando frutos, depois vai ficando líquido, que ela quer mostrar que vai mudando a sutileza. Não é reduzido, não é reduzido. E na união divina, os fenômenos da alimentação atingem o inimaginável. Aqui é uma coisa curiosa, né? Ele vai narrando como é que é a alimentação conforme o grau lá em nosso lar. Aí, na união divina, ele diz assim: atingem o inimaginável. Ué,
Qual é o problema dele dizer como é que é? Nota que ele está dizendo que há alimentação na união divina, que é onde tem espíritos superiores. E aí ele não diz como é que é essa alimentação. Atinge um inimaginável. Ah, é segredo então que eles comem? Olha, todos nós comemos aqui uma fruta fluídica, um caldinho fluídico. Lá na união divina é um mistério que eles comem. Por que que ele não pode dizer qual é a alimentação? Por que que é mistério a alimentação, é inimaginável a alimentação? Sabe por que que ele diz isso? Porque ele está inventando. É muito mais simples. Sabe por que que ele diz isso? Porque ele está inventando. Como ele está inventando, ele tem que dizer uma coisa tipo essa. Porque ele pensou, como é que eu vou dizer que espírito superior come? Não sei, então eu vou dizer isso, é inimaginável. Ele come, mas é inimaginável. É uma invenção. Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos explicando. Então todos estão, ai, o André Luiz não sabe como é que é. Mas por que que o André Luiz não sabe como é que é? Ele nunca morreu antes. Aí vai dizer a Laura. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Agora vai começar uma viagem bem complicada. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. Aqui, o André Luiz soltou o freio da loucura. Aqui aqui ele soltou o freio. Ele soltou o freio do absurdo, né? Porque ele estava falando de comida. O André Luiz ficou com indagações sobre essa questão da alimentação e do nada a Laura vai começar a puxar o assunto do amor. Mas eu quero chamar a atenção para vocês que isso não é a primeira vez e não é a última que vai acontecer na ópera. É um modus operandi, é uma tática que só quem estudou com atenção vai conseguir desmascarar. Por isso que vocês vão começar a ver isso depois de me ouvirem. Em vários capítulos, quando o André Luiz diz algo muito sem sentido, você está dentro do capítulo e aí o capítulo faz afirmações bem esquisitas. Aí o André Luiz, para variar, fica cheio de dúvidas. Aí chega alguém e dá a explicação para o André Luiz. Sempre quando chega alguém e dá uma explicação para o André Luiz, a explicação que a pessoa dá é mais maravilhoso e sem sentido do que a afirmação que foi feita. A explicação da afirmação é sempre mais doida do que a própria explicação. E aí termina com o André Luiz dizendo: está claríssimo, realmente faz todo sentido. Todos os capítulos ele repete isso. Você tem algo absurdo, aí vem uma justificativa que não justifica nada e termina o André Luiz dizendo: ah, ficou claríssimo, realmente faz sentido. Só que na verdade nada fez sentido. Tá apagando a minha luz aqui, ó. Só tentar ligar um outro cabo aqui. Não sendo na internet já é. Vamos ver se agora não cai. Então eles estavam falando de comida. E agora, do nada, ela puxa. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. O que que o amor tem a ver com comida? O amor é um sentimento. O amor não é algo material, não é algo exterior, é um sentimento. E ela vai colocar a questão do amor na hora de falar da comida. E mais, eles vão colocar que você começa se alimentando de matéria grosseira, depois de matéria fluídica, e no fim você se alimenta de amor.
Então ela bota uma escala, ela faz uma escadinha, que você olha e diz assim, nossa, é uma escadinha. Primeiro eu como coisas grosseiras, depois eu me alimento de fluidos, depois me alimento de amor. Como é que amor pode ser alimento? Aí alguém vai dizer assim, não, Michel, mas é uma metáfora. É uma metáfora. Vamos pegar a hipótese da metáfora. Vamos pegar a hipótese da metáfora. A pessoa que tenta salvar o texto dizendo, não, mas é uma metáfora que ela está fazendo. Primeiro, ela estava falando sobre algo material e dizendo que esse algo material acontece do lado de lá. André Luiz fica cheio de dúvidas e perplexidades. Aí ela vai explicar e aí ela puxa a metáfora do amor. Mas então não faz sentido, né? Porque ela trocou de assunto. Se eu tomar a hipótese da metáfora, bom, mas por que que ela trocou de assunto? Ela não respondeu à questão da comida. Digamos que agora, metaforicamente, ela vai falar do amor. Ok, tá, mas e a parte da comida que não é metáfora, é literal? Me explica? Não explicou. Então, mesmo que fosse uma metáfora, ela fugiu da explicação, claro. Ela não tem como dar explicação porque isso é falso. Aliás, é por isso que ela muda de assunto. É por isso que ela vai começar a falar de uma coisa sem sentido. Por quê? Porque é a tática do livro. O livro afirma algo absurdo, finge que dá a argumentação e a explicação, mas não deu. Ela afirmou que as pessoas têm que comer, inclusive os evoluídos. E aí, quando o André Luiz deixa meio que na dúvida, agora me explique, ela começa a falar do amor. Só que é pior que isso, que vocês vão ver que ela coloca a comida e o amor como uma coisa derivando da outra. Você tenta interpretar como uma metáfora, que já seria um problema, já expliquei, porque deixou de explicar aquilo que não é metáfora, mas ela fica forçando, ela chega a colocar expressões e que passa a impressão, e não é só impressão, porque são frases, ela está tentando realmente igualar a comida fluídica com o amor, como um alimento. Você vê que ela tenta colocar isso não como uma metáfora, o que é uma coisa completamente maluca. Porque sentimento não é uma coisa física, não é uma coisa que existe fora da gente. O amor é um sentimento, sentimento é um pensamento, só existe pensamento na alma, não existe pensamento fora da alma. E além dela, ela coloca como algo que existe fora da alma e que você se alimenta. Não faz nenhum sentido isso. E não explica a questão da necessidade de comer comida fluídica. Ela coloca como uma etapa. Ah, mas me fundamenta por que que eu tenho que comer fluido. Não explica. Ela começa a falar do amor. E aí ela diz assim: de quando em quando recebemos instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Nota, ela voltou para o assunto. Ela falou do amor, aí você pensa, não, agora ela trocou de assunto, ela vai falar de algo metafórico. Daí nisso ela volta para a questão da nutrição espiritual. Daqui em diante eles vão fazer isso o capítulo inteiro. Eles vão realmente colocar comer amor como algo físico. Eu me sinto até constrangido de estar aqui tendo que dizer que isso é uma bobagem, né? Porque se eu tenho que dizer para o movimento espírita que isso é uma coisa completamente sem sentido, eu não sei nem se eu quero conversar com o movimento espírita. Porque como é que eu vou conversar e ter uma relação de convivência ou conversa com pessoas que acham que no mundo espiritual a gente vai comer amor? Veja, essa pessoa está num nível tal de falta de raciocínio, de uso da inteligência, que é quase impossível você ter uma conversa com ela. Eu tenho um capítulo que coloca o amor como comida.
e que diz que a gente come fluido. Então eu digo para o pessoal que está dizendo, não, mas é uma metáfora. Olha, mas ela vai o tempo todo colocar como se não fosse. Tanto que ela falou do amor e depois falou os instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema da alimentação, veja, ela falou do amor e voltou a falar de alimentação. Então ela está misturando as coisas. Se está misturando, é ruim. Se está dizendo que é a mesma coisa, é ruim. Tudo está ruim. Tudo está ruim. Mas olha, se a pessoa consegue ver sentido nisso, eu não sei se tem muito mais que eu possa falar. Depois quero dar uma resposta para quem pensa que é metáfora. Mesmo que fosse, a gente vai ver que tem um problema. Eu vou explicar depois. O alimento físico, nota, ela falou de amor e voltou a falar do alimento. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres necessitados de colaboração da graxa e do óleo. Então, ela vai mostrar que o alimento físico, mesmo o do nosso lar, que é físico fluídico, é algo transitório. Acho que ela vai botando uma gradação. Eu tenho o alimento físico, o alimento fluídico, daí ela vai dizer que isso são etapas, é transitório. Já argumentei ou comentei no início aqui do vídeo que não é assim que funciona. Mas ela vai mostrar que há uma etapa posterior a isso, que ela vai falar que é o alimento do amor, que é o alimento da alma. Então ela mistura, né? Quando na verdade, quando a gente está no corpo físico, a gente necessita amar, mas também necessita se alimentar, porque a gente está no corpo físico. E o amor não substitui o alimento físico, assim como o alimento físico não substitui o amor. São duas coisas diferentes que ela está misturando, que, aliás, é a característica de toda a obra do André Luiz, misturar material com espiritual. E nessa confusão você fica sem entender nada. Mas são coisas diferentes. Eu tenho que amar, praticar a lei do amor, eu posso nutrir esse sentimento e demonstrar isso através de ações, mas eu vou precisar me alimentar igual, no corpo encarnado. E vice-versa, eu posso me alimentar muito bem, corretinho, posso ter uma dieta perfeita e não praticar o amor. Por quê? Porque são coisas diferentes. Não é uma gradação. E no mundo espiritual, então, não faz nenhum sentido, porque eu não preciso me alimentar de nada, mas eu tenho que desenvolver as virtudes. Tenho que praticar a lei de amor. Essa prática de amor entre os espíritos, em que um ama o outro, metaforicamente ela vai falar que é como se fosse se alimentar de amor. Vamos pegar essa hipótese a favor da obra, então, que é isso que ela está querendo dizer, mas a gente vai ver que mesmo isso não é um bom texto. Já já nós vamos ver, embora ela vá misturar o tempo todo. A alma em si apenas se nutre de amor. Olha o que ela está colocando. Aí você fica assim, tá, mas ela está tentando falar literalmente ou ela está tentando falar metaforicamente? Fica a dúvida. Literalmente não faz nenhum sentido. Metaforicamente, qual é o problema? Eu já começo a dizer. É que dizer isso é algo tão poético que você está dizendo muito pouco. Esse é o problema de você resumir tudo assim poeticamente. É que do ponto de vista da prática, como é que você transforma isso em prática? Eu digo assim, temos que nos nutrir com amor, meus irmãos. Isso é lindo, né? Imagina que eu estou falando isso poeticamente, metaforicamente. É lindo eu dizer isso, né? O problema é que é só lindo, porque do ponto de vista prático,
O que que eu falei? Isso pode ser interpretado de mil maneiras. E isso é muito pouco para você evoluir. Por isso que os verdadeiros espíritos superiores, eles não ficam falando dessa maneira. Porque eles sabem que se você ficar falando dessa maneira, você não diz praticamente nada. Isso, do ponto de vista da eficácia de uma prática, é muito ruim. É como se eu dissesse assim: eu estou tendo um problema na minha família com meu marido. Como que o espiritismo e os espíritos superiores me orientam? Aí eu digo assim: ame minha irmã. Isso é tão genérico que eu digo, tá, mas para eu resolver o problema com o meu marido, eu preciso de uma coisa mais prática do que simplesmente dizer ame, né? Aí você tá com um problema com o filho agora. Tá, mas e o problema com o meu filho? Como é que eu lido? Ame minha irmã. Digo, poxa, eu tenho dois problemas diferentes e ele só sabe dizer ame. Continuo sem saber. Aí, mais ou menos, eu não sei o que que ele quer dizer por amar. É muito genérico, é muito poético. Aí eu tô com um problema no meu trabalho. Eu tô com um problema na sociedade. Eu tô com. Ame, minha irmã. Veja, esse papo de ficar falando ame, 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 é tática de espírito pseudo-sábio. Por quê? Porque é óbvio que ao falar do amor, as pessoas vão dizer, ah, ele tá falando do amor, você não vai ser louco de dizer que ele tá mentindo ou que é um espírito mau. Só que você não percebe que esse negócio de ficar falando ame, se nutra do amor, precisamos do amor, isso não leva você a lugar nenhum. E é aí que você cai no papo de espírito assim. E por que que ele só diz isso? Porque ele não tem mais nada para dizer, porque ele não é evoluído de verdade. Os espíritos superiores não vão ficar dizendo para você ame, ame, o amor é importante, ame, vamos nos nutrir do amor, ame. Porque isso não diz nada na prática. Então, mesmo que ela diga isso metaforicamente, é um texto que não me ajuda. É poético e só serve para aparentar que eu estou falando uma coisa muito linda, mas que não passa disso. Eu não consigo transformar em algo prático. Estão entendendo? Ela segue. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Nota, ela está dizendo, olha a prolixidade, é falar, 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 usar palavras bonitas, porque ela está falando do amor, está falando poeticamente, mas no fundo não está dizendo nada. Você fica assim, hã? Eu sempre brinco, vocês lembram aquele desenho do Mestre dos Magos, que tinha o desenho da Caverna do Dragão? O pessoal que é da minha geração sabe. O Mestre dos Magos vinha e falava um monte de coisa e ninguém entendia nada. E depois se descobre que, claro, ele falava daquele jeito para enganar aquele pessoal. É a mesma coisa. Olha a frase dela. Ah, a alma em si apenas se nutre de amor. Olha que lindo para botar num quadro. Botar na parede da casa espírita, né? André Luiz. A alma em si apenas se nutre de amor. Aí todo mundo, ai, que lindo. Mas isso, o que quer dizer na prática? Outra, não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Olha, que frase linda, não quer dizer nada, né? É assim que os espíritos pseudo-sábios nos enganam. Eles estavam falando de comida, e ela está falando do amor divino, o cibo do universo. Você percebe que ela saiu daqui, pulou lá e não disse nada, e não explicou nada. É assim que eles lhe enganam. E você não percebe porque está falando do amor, né? O cibo aqui é a ideia de alimento. Não lhe parece que o amor divino seja o alimento do universo? O que que isso quer dizer? Ai, o amor divino é o alimento do universo. Todos nos alimentamos do amor de Deus. São frases bonitas, né? E na prática quer dizer o quê? Aí agora vem, que eu sempre digo, daí agora o André Luiz elogia. Ela acabou de dar uma resposta que não respondeu nada. Mas daí o André Luiz elogia, para passar para sua cabeça a ideia que está tudo normal. Tais elucidações, que elucidação, André Luiz? Ela não elucidou nada. Ele perguntou de comida e ela, não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Ela não explicou nada. E ele diz: tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Que elucidações? Ela não elucidou nada. Percebe o jogo da obra? Para te pegar?
Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio acentuando. Então, o André Luiz ficou satisfeito com aquela elucidação. Ela não respondeu nada. Porque eu digo assim, então a gente tem que comer fluido no mundo dos espíritos? Sim, porque o amor de Deus é o cibo do universo. Ah, tá, entendi. Entendeu o quê? O que que tem a ver o amor de Deus ser o cibo do universo com ter que comer fluido no mundo dos espíritos? Estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes eu tenho dúvidas se muitas pessoas entendem o que eu estou falando. Eu tenho conversado com cada pérola através do canal que eu fico assustado, porque eu acho às vezes que eu estou falando algo tão óbvio, e aí quando eu converso com as pérolas que me aparecem aí, eu digo assim, meu Deus do céu, o buraco é mais embaixo, a loucura, o fanatismo e a ignorância é pior do que eu imaginava. Vamos prosseguir. Agora é o Ulisses, falando nada com nada. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. De novo, frase linda, quer dizer o quê? E quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Então, quanto mais a pessoa vai indo para Deus, mais sutil é o processo de alimentação. É a ideia que ele quer colocar, mas eu já falei para Kardec não. Você não precisa de alimentação nunca no mundo dos espíritos. Olha agora eles criam uma outra analogia que, de novo, parece que tem uma lógica maravilhosa. Na prática, não tem nada a ver. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Então, nota, aqui tá o que eu falei, eles criam essa escada, né? Muito bonitinha, mas que na realidade não é assim. Por que que na realidade não é assim? Vocês notaram que aqui eles colocam, eles não citam a carne. Vocês notaram isso? Vocês notaram esse detalhezinho na obra? Nessa descrição aqui do Lísias, não tem carne. Ele ignora os seres carnívoros, tanto os homens quanto os animais. Porque ele fala que o verme se alimenta da terra, mas tem verme que se alimenta de carne. Aí ele fala do animal que colhe que se alimenta da planta. E os animais que se devoram entre si, comem carne. Aí ele fala do homem que colhe o fruto do vegetal. E os homens que comem carne? Perceberam isso que eles não citam? Claro, é porque essa escadinha que ele está inventando para parecer bonitinha, que você vai indo gradualmente. Se eu coloco seres de carne se entredevorando, tira todo o romance dessa escadinha que ela está criando, né? A terra, o vegetal, os fluidos e depois o amor. Mas não é assim que acontece. Aliás, você pode se alimentar de carne e não desenvolver as virtudes, ser uma pessoa imoral e não amar. E você pode não se alimentar de carne e ser uma pessoa imoral que não desenvolve as virtudes, porque não tá ligado uma coisa na outra. Essa ligação que ela está tentando fazer não existe. Não tem relação, porque são coisas diferentes. Aqui ela faz confusão de ordem.
E a maior hipocrisia de tudo isso é que o médium, que as pessoas usam para defender esse livro, o médium comia carne. Ah, mas é que ele precisava, ele é especial. Bom, se você vai criar uma teoria de que tem um ser especial, que ele pode derrogar as leis, porque ele pode e os outros não, bom, então a gente nem conversa. De novo, é muito difícil. Se você joga fora a razão e diz, não, comer carne é errado, faz você não ser espiritualizado, porque você está se encaminhando rumo à nutrição do amor, mas o Chico podia porque era o Chico. Bom, se você cria uma teoria assim, você diz algo é errado, mas o outro pode fazer o errado porque ele é uma exceção. Bom, então você tem um Deus parcial, você tem um Deus, não há mais regras, não há mais ética, não há mais moral, não há mais lógica. Bom, aí, mas a obra tenta esconder, não tem animal carnívoro pro André Luiz. Daí ele diz, ó, o homem come as coisas, né, vegetais e os espíritos comem coisas fluídicas. E à medida que avança, vai indo pro amor. É uma coisa muito louca isso, né? Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas claro, aí se você acha que isso tem sentido, você vai ficar preocupado com o quê? Com a comida. Nota? Você acha que o caminho para chegar no amor é ficar cuidando do que você come. Nota o problema que essa obra cria? Porque como ela faz uma ligação entre alimentação e amor, aí você vai ficar preocupado com o que você come, achando que isso está atendendo a alma. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É claro que você tem que se alimentar bem e com equilíbrio, mas isso nada tem a ver com o amor. São coisas diferentes. E no mundo dos espíritos nem tem isso, né? Você não tem que se alimentar fluidicamente. Aí sim você tem que cuidar só da parte moral. E falar em amor é resumir muita coisa numa coisa só, não é bom. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque no fundo o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. De novo, alguém consegue me explicar esse parágrafo? Não esqueçamos a questão dos veículos. Aí ela diz que nós dependemos do amor e nos movemos no amor. O que que é depender do amor, se mover do amor e a questão dos veículos? Vocês conseguem me explicar? Então, é uns parágrafos. Eu gostaria muito de ouvir alguém do movimento espírita me explicar esse parágrafo. Por favor, tem alguém aqui que possa deixar nos comentários me explicando esse parágrafo? E olha que o André Luiz fala logo depois de. Eu não denunciei para vocês que é assim. Logo depois de falar uma frase sem sentido, o André Luiz diz assim: é extraordinário. Aduzir comovido. Extraordinário o quê? Não tem nem um sentido lógico essa frase. Todos nos movemos no amor e sem ele não teríamos existência. Sem ele não teríamos existência. Como assim? Sem amor eu deixo de existir ou eu não existiria? Ah, Michel, mas é poético. Tá falando que se não fosse o amor de Deus, ele não teria nos criado, ele nos criou por amor. Mas o que que tem a ver esse papo sentado à mesa falando de comida? Aí agora ele vai para Jesus, olha, é o ABC do espírito fascinador e pseudo-sábio, né? Ele fala coisas que não têm sentido, fala do amor, fala de Deus e agora vai falar de Jesus. É o ABC. Ele está dizendo coisas que não têm sentido, mas junto ele está falando de Deus, amor e Jesus. É exatamente o que Kardec diz no Livro dos Médiuns, que os espíritos que, que não têm compromisso com a verdade fazem, para você aceitar as bobagens que ele está dizendo. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias, atenciosa. Olha o que ela vai dizer agora. Jesus não preceitou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Olha o que ela está dizendo. Que o amai-vos uns aos outros não é simplesmente algo relacionado à caridade, à prática do bem, do dever.
Por isso que eu digo que ela dá a entender como se o amor fosse realmente um alimento. Que ela está dizendo, ó, leiam. Não preceituou esses princípios objetivando tão somente, tão somente. Então ela realmente vai dar uma interpretação para o amai-vos uns aos outros como uma alimentação espiritual. Não é simplesmente o amor como uma prática desenvolvendo um sentimento, que seria a ideia de falar do amor metaforicamente. Não, ela diz, não é somente isso que Jesus quis dizer com amai-vos uns aos outros. Veja como eles estão levando mesmo para o lado do amor como uma comida da alma. Olha o nível de obsessão que chegou o Chico de psicografar coisas assim. Você imagina uma pessoa inteligente lendo isso. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Nos alimentarmos uns aos outros no campo, daí ela vai para a metáfora, no campo da fraternidade e da simpatia. Tá, mas isso é a ideia da caridade e do bem que ela falou, que não era só isso que o amai-vos uns aos outros quis dizer. Viu a confusão que cria? Que parece que ela vai sair da metáfora. Daí ela diz, não quer dizer só isso. Daí ela depois e diz, aí depois ela diz uma nova coisa que é sinônimo da outra que ela disse que não era só aquilo. Vocês estão entendendo a confusão? O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação. E é sempre assim, ele saberá mais tarde, mas por que não posso saber agora, né? Se eu vou saber mais tarde, então não adianta nem me criticar e me julgar, né? Se é uma coisa que eu não posso saber agora. Tem muito isso na obra, né? Ah, os homens ainda não sabem que. Bom, se os homens ainda não sabem que, como é que eles são cobrados por isso depois que morrem? Se eles não tinham como saber. É outra coisa que a obra coloca o tempo todo, né? Ah, os homens não imaginam, os homens não sabem, os homens ainda não sabem, os homens ainda não aprenderam. Bom, se eu não sei, não aprendi, como é que eu vou sofrer as consequências depois? A lei divina me cobra algo que eu não tinha como saber, que eu vou saber um dia, então não me cobre agora. Vários momentos a obra trata disso, dessa maneira. Que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Ela diz que a gente não sabe disso. Se ela está falando metaforicamente, todo mundo sabe disso. Se ela está falando metaforicamente, todo mundo sabe disso. Ela diz: o homem encarnado saberá mais tarde. Não, mas a gente já sabe disso. Todo mundo já sabe que o amor, os momentos de amor, são momentos em que a alma, as almas que estão ali se amando, ela, metaforicamente, é como se fosse um alimento para a alma. Isso a gente já sabe. Ela está dizendo que como se fosse uma coisa mirabolante que o futuro do progresso vai saber, mas isso, qualquer um sabe disso. Qualquer um sabe disso, que a melhor coisa é estar entre os amigos, entre as pessoas que se amam. Ela fala como se fosse uma coisa nova, espetacular, que o futuro ainda traria. Não faz nenhum sentido. Então, veja, se ela está falando no sentido metafórico, a gente já sabe. E se ela está falando no outro sentido, é absurdo. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Olha, eu tenho muita dificuldade. É um dos capítulos mais sem sentido e prolixos do livro. É um dos livros mais sem sentido. Voltando para cá, reconhecemos que toda estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Ela está querendo dizer que a gente entende que quando falta alegria, quando a gente está triste, sofrendo, é porque está faltando amor. É isso que ela está querendo dizer. Mas a gente já sabe disso aqui. Não é uma coisa que a gente vai saber só depois. E mais, nota que ela coloca uma diferença entre viver na Terra e viver lá. Ela diz vários momentos: o homem saberá, reencarnado, o homem tem limitação, mas voltando para cá, ele vai entender tal coisa. Nota que vocês estão percebendo que ela está colocando essas diferenças, mas
O próprio livro coloca que lá é igual aqui. O próprio livro coloca que lá é igual aqui. Por que que lá eu vou aprender algo que eu não aprendo aqui se os dois lugares são iguais? Se eu não aprendo aqui, eu não vou aprender lá. Ela coloca reencarnados experimentando grandes limitações. Mas ela mesma está dizendo que lá eles têm que comer, que lá é igual. Então ela estabelece uma diferença, sendo que a própria obra diz que não há essa diferença. Vocês estão vendo as contradições? Por que que tem essas contradições incessantes que eu tenho mostrado na obra? Porque a obra é uma falácia. Porque a obra é feita por um espírito mentiroso, inferior. Por isso que tem esses absurdos sem sentido. Aí ela diz que formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Imperativo da necessidade de se alimentar de amor. Por isso que a gente forma lares e cidades e nações. Porque a gente precisa um do contato dos outros. E é por isso que a gente se reúne. É isso que ela está querendo dizer? Mas a gente já sabe disso. Que sozinho ninguém vive. Mas eu não posso misturar isso com a ideia de comer. Tem nada a ver. Recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo. Mas adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. Ele sempre me diz isso, eu já comentei e vou repetir. O André Luiz, ele sempre coloca a leitura do pensamento de um espírito para o outro como uma coisa que ele não tem muita certeza, sendo que a gente sabe que os espíritos só conversam pelo pensamento. Não há fala no mundo dos espíritos. E tudo que a gente pensa, o outro espírito lê. Não é que nem aqui na Terra. Mas ele pensou na questão do sexo. Tá falando em amor e alimentação, né? Até que faz sentido ele pensar em sexo. Aí agora ela vai vir com uma nova explicação. A senhora Laura. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho, a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Olha as frases sem sentido, frases prolixas que não querem dizer nada. Para que se alimente a aventura, basta a presença e às vezes apenas a compreensão. Tem vários problemas aqui no que ela está falando. Primeiro que é prolixo. E depois que, de novo, ela a mesma coisa que ela fez com a comida, ela faz com o sexo aqui. Ela coloca uma gradação. Então, a pessoa que se alimenta mais grosseiramente é mais inferiorizada, e a pessoa que ama mais é mais espiritualizada, sendo que a gente já mostrou que são coisas diferentes. Você pode se alimentar bem e ser totalmente espiritualizado se você está no corpo. Tem nada a ver achar que só porque você está se alimentando bem e gostando de comer e sentir prazer com comida que você não é espiritualizado. Ela cria essa escala. Isso é falso. Não tem relação. Eu posso comer muito bem e ser materializado, apegado à matéria, e eu posso comer muito bem e ser espiritualizado e amar. Não tem uma ligação. E ela faz a mesma coisa com o sexo. Primeiro que ela associa o sexo a uma manifestação do amor. Não é. Não é. De novo, são coisas diferentes. O amor é uma coisa, o sexo é outra. Você pode ter os dois juntos? Pode, mas não são iguais. Você pode ter sexo pelo prazer sexual, físico, e não ter amor nenhum. E você pode ter muito amor e não ter sexo. E você pode ter muito amor e sexo. Que é outra ideia que aqui ela tenta dizer que não, né? Aí parece que, imagina, o casal que se ama muito, mas que também gosta de sexo, seria meio pecador, meio. Não estaria totalmente espiritualizado. Isso é falso. Não tem nenhum problema o casal
Praticar a lei do amor, se amar muito, cumprir com os deveres, cumprir com a caridade, cumprir com a fraternidade, desenvolver as virtudes e gostar muito de sexo. Tem nada a ver. Não é nem um pecado e nem uma coisa divina, são coisas diferentes que ela tenta misturar ainda e botar uma gradação. Então é falso o que ela está colocando aqui. Isso aqui é uma visão religiosa irracional da sexualidade, que muitas religiões têm, mas que não é algo científico e nem racional. Só porque você tem pessoas que são só apegadas ao sexo, ou que junto com o sexo fazem algum tipo de mal para o outro, mas o problema não está no sexo. Está no que a pessoa faz junto com o sexo. Então eu não posso dizer que ele é pecado. E eu também não posso dizer que ele é divino. Porque eu posso simplesmente gostar daquilo, mas não desenvolver as virtudes. Nota, são coisas diferentes que as religiões fanáticas tentam misturar, né? E aqui, como se trata de um espírito inferior, também está misturando. Mas o espiritismo não compactua com isso. Ficou claro isso? Estamos quase terminando, tá, pessoal? Valendo-se da pausa, Judite acrescentou. Surgiu uma Judite no meio aí, né? Aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor. De novo, isso já foi dito 3 parágrafos atrás. Sem que a maior parte dos homens se aperceba. Isso é mentira. A maioria das pessoas sabe que o amor é importante. De novo, é confusão. Só porque as pessoas não praticam o amor, não significa que as pessoas não sabem que o amor é importante e é bom. É que tem outras coisas e outros interesses que fazem as pessoas não praticarem o amor na sua integralidade. Mas esse negócio que as almas não percebem na Terra, percebem sim. E aí vem, olha só, almas gêmeas, almas irmãs, almas afins constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. De novo, é outra tese completamente anti-espírita que o André Luiz já puxa um pouquinho, e é a tese do Emmanuel, a tese das almas gêmeas, que não faz nenhum sentido para o espiritismo. Não existe almas gêmeas. Você tem almas que têm afinidades, e afinidades diversas. Eu posso ter um grupo de amigos por causa de um motivo, de um interesse, e ter outro grupo de amigos por causa de outro motivo, de outro interesse. Tem nada a ver. Eu tenho afinidades. E diversas afinidades. Não é nenhuma só. Ah, não tem uma pessoa, um grupo específico. Não tem isso. Isso não existe. Há espíritos que se afinizam mais que outros. E essas afinidades podem, inclusive, deixar de existir. A gente sabe isso na vida real. Eu já acabei de citar, a gente tem diversos tipos de grupos de amizades por diferentes tipos de desejos e interesses. Alguns a gente deixa para trás, outros a gente segue, outros daqui a pouco a gente muda. Não tem nada, ninguém destinado a ninguém, grupos destinados a ninguém. A gente vai cada vez mais evoluindo. Claro, quando a gente se torna espírito puro, todo espírito puro ama a todos. Mas ama a todos, não é que tenha almas especiais. Não existe isso para o espiritismo. Como vê, meu amigo, objetou Lísias contente. Ainda aqui é possível relembrar o evangelho do Cristo, nem só de pão vive o homem. Nota, ele, de novo, puxa coisas de Jesus que são bonitas e verdadeiras para misturar com um monte de coisa nada a ver e sem sentido. Exatamente, nem só de pão vive o homem. Agora, você não pode confundir o pão com as outras coisas, né? São coisas diferentes. E aqui ela está misturando, né? Antes, porém, de se alinhar em novas considerações, tiniu a campainha fortemente, porque lembra? Tem campainha na casa
no mundo espiritual, segundo o nosso lar. A gente já comentou sobre isso, como não faz sentido no outro vídeo, né? Levantou-se o enfermeiro para atender. Dois rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidório e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços e alegria. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Veja que é igualzinho uma vida na Terra, né? As pessoas se visitam, elas estavam sentadas à mesa, almoçando, conversando, igualzinho aqui, né? Só que não é assim lá, né? Mas vocês já vão ver onde é que vai chegar isso. Todos vocês trabalharam muito hoje, utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças lascívia esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia até que te possas acompanhar nesses entretenimentos. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu. Então, nota, o Lísias está indo sair para namorar. E ele ficou meio constrangido de ir porque o André Luiz estava ali, né? Daí a mãe dele disse: Não, vai, ele vai ficar aqui comigo. Então, em nosso lar, as pessoas saem para namorar. Os espíritos saem para namorar em nosso lar. Exatamente que nem aqui, né? A gente fica aqui à mesa, daí os jovens saem, vão para festas, namoram, mas não tem sexo, não tem homem e mulher, não tem namoro, não tem essa vida social aqui que está toda baseada num corpo físico. Ela chega a dar o nome da nora, né? Não faças lacinha esperar tanto. A namoradinha tá esperando. Depois eles vão colocar até casamento em nosso lado. Mas não tem homem e mulher para ter casamento. Para cada um vivendo na sua casa, para receber visita. Não tem casa. Isso é uma sociedade aqui na matéria. E ainda ele diz assim: e o André Luiz não pode ir junto. Ó, nosso irmão ficará em minha companhia até que possa acompanhar nesses entretenimentos. A gente acabou de ver no capítulo passado que o Clarencio deu alta e liberou o André Luiz. Ele não pode ir junto no campo da música com aqueles jovens. O que vai acontecer lá quando eles não podem ir? Quem não tem acesso? Qual é o perigo? O que vai acontecer? A obra não explica. Não ponderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Não poderei. Temos em casa minha neta convalescente que voltou da terra há poucos dias. Aqui é a Laura falando, né? Por que que ela não vai junto? Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa fechando a porta, porque tem porta. Pra que tem porta? Eu não sei, porque o espírito atravessa a parede e vê através da parede. Mas tem campainha e tem porta, e tem casa, e tem comida, e tem mesa, e tem banheiro. Voltou-se para mim e explicou: sorridente, vão em busca do alimento a que nos referimos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é pão divino das almas e pábulo sublime dos corações. Então, claro, ele tá saindo namorar, né? Tá indo atrás do amor. Claro, o espiritismo kardeciano, isso não faz sentido, né? Você vai chegar no mundo dos espíritos, não vai ter pai, mãe, marido, esposa. Vai ter almas afins. Quantas vezes você foi a esposa, quantas vezes você foi esposo, quando você foi filho, você foi pai, você foi o irmão, você foi o vizinho. Milhares de vidas, como é que ficaria tudo isso? Como é que ficaria tudo isso se seguisse assim? E as famílias e as afinidades das outras vidas? Porque aqui não fala do passado espiritual, mas e a mãe do Lísias de outra vida? E os filhos da mãe do Lísias de outras vidas?
e a namorada, e a esposa, e as pessoas. E quantas vidas a gente teve? Imagina, então é uma guerra, uma confusão, uma separação tremenda, um sofrimento tremendo. Mas não, é que lá saiu do jogo material, das necessidades materiais e sociais, muda completamente a convivência e o pensamento. E aqui, por fim, eu coloquei o item 647, que quase ninguém fala no movimento espírita, do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinada por Jesus? Exatamente o que eles fizeram o capítulo inteiro. Eles colocaram tudo, resumiram tudo no amor ensinado por Jesus ou no amor divino. Não foi o que eles fizeram no parágrafo, no capítulo inteiro? Olha o que diz o Livro dos Espíritos. Certamente que esse preceito encerra todos os deveres dos homens um para com os outros. Olha agora, cumpre, porém, se ele mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como o fazem presentemente. Então, claro, é claro que o amor resume tudo. O problema é que se eu deixar a coisa nesse resumo, fica uma coisa tão genérica que ninguém aplica. Vejam o próprio Livro dos Espíritos mostrando como é inútil a forma como eles abordam o amor no capítulo. Ademais, olha, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E tal preceito compreende só uma parte da lei. Viu como esses textos que ficam dizendo que tudo é o amor, tudo é o amor, tudo é o amor, e a gente acha lindo, não leram o Livro dos Espíritos. Isso é uma parte. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Então, se eu ficar nesse papo que o amor é importante, o amor é lindo, porque o amor divino nutre a alma, que as flores são belas, que é o papinho das obras espíritas e das palestras espíritas, isso não diz nada. Isso é interpretativo, subjetivo, a gente continua tendo a mesma sociedade, o mesmo comportamento, a mesma vida, claro, porque cada um interpreta o amor como quer, é genérico demais. Então, os espíritos superiores não tratam o amor assim como foi tratado nesse capítulo, provando que não são espíritos superiores aqui. E aí você deixa de aprender com os superiores das obras de Kardec para ficar lendo esses textinhos pobres, tipo o que a gente acabou de ler, né? E por fim, um comentário de Kardec falando sobre as almas gêmeas, né? Só para citar, tá no item 303A, né? Comentário de Kardec. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Então, não é algo real, é uma figura. Primeiro ponto. Olhem a diferença da clareza do Livro dos Espíritos. Olha como não é prolixo, olha como não é subjetivo, metafórico. É claro, é uma figura. Ele não fica enrolando e deixando você confuso. Percebem a diferença? Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar. Olha ele sendo claro. E que você não deve tomar o pé da letra. Isso é clareza de texto. E aí ele mostra. Isso aqui é uma coisa importante que as pessoas não leem, né? Hoje ninguém lê Kardec, né? Não pertencem, de certo, à ordem mais elevada os espíritos que a empregaram. Não pertencem à ordem elevada os espíritos que empregam essas expressões. Kardec está dizendo isso. E a obra está usando essas expressões. E o Emmanuel usa. E ele diz: não pertencem à ordem mais elevada os espíritos que empregam. Kardec está dizendo, não é o Michel. Kardec diz: quem emprega esses termos não é elevado. André Luiz e Emmanuel empregam. Logo, eles não são elevados. Sendo necessariamente limitado o campo de suas ideias, olha, justificando, não podido exprimir seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que existam espíritos criados um para o outro e que deverão fatalmente reunir-se um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempos mais ou menos longos. Não se deve aceitar. É a tese do Emmanuel lá no Consolador. Aí a gente diz que esses espíritos não são verdadeiramente evoluídos
E as pessoas dizem: quem é você para dizer? É Kardec que está dizendo. Vai ler Kardec. Vai ler Kardec. Mais uma vez a gente tentou, né? Mais uma vez nós apresentamos o texto, nós lemos juntos, nós tentamos argumentar, lembrar os textos de Kardec, tentar mostrar a lógica, o fundamento, comparar, explicar. Não temos como fazer mais que isso. O resto é com você. O resto é com seu livre-arbítrio. Você vai estar nos xingando, vai estar nos chamando de várias coisas, mas esse é o máximo que a gente pode fazer. Agora cabe você estudar, refletir e pensar. Certo, pessoal? Lembrando mais uma vez, quem está aqui e não é inscrito no canal, se inscreva. Quer estudar o livro dos médiuns conosco? Clica, assina o canal para estudar todas as sextas às 20 horas o livro dos médiuns conosco, ao vivo aqui no YouTube. É fechada a live para assinantes. Você assina clicando no link que está aqui nos comentários. Ah, não consigo ver ao vivo. Fica gravado. Ah, já perdi os outros estudos. Está gravado. Então, se tiver dúvida para assinar, me chame. E entre no nosso grupo do WhatsApp. Clique nesse link também e compartilhe esse link. É para quem quer aprender Espiritismo. Certo? Amanhã, às 14 horas, estamos de volta para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E amanhã de manhã, das 8 ao meio-dia, você tem aí reprise dos nossos programas. Certo? Uma boa noite a todos e até a próxima.